E eu queria convidar aqui nosso amigo Jefferson, esse grande homem de Deus. Ele vai ser o instrumento que Deus vai usar nessa noite para nos trazer uma palavra, para falar aos nossos corações. Deus me tocou para chamar o Jefferson para ministrar, e creio que Deus também falou com ele. Amém? Então, curve sua cabeça, vamos orar pelo Jefferson, pedir a Deus que abençoe o filho dele e que o use como instrumento. Pai, te louvamos por essa noite, obrigado por termos chegado até este lugar, obrigado porque o Senhor é o dono das nossas vidas e o Senhor tem conduzido as nossas vidas. Obrigado pelos livramentos, obrigado pelas bênçãos, pelas lutas, mas por sempre estar presente conosco. Pedimos neste momento que o Senhor use o teu servo, tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ele planejou, que ele seja usado pelo Senhor neste momento, Pai. Que o Senhor traga à mente dele aquilo que o Senhor quer falar para nós e que estejamos com os ouvidos e os corações abertos para receber de Ti. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Boa noite. Que a graça e a paz de Cristo seja com todos vocês. Amém? Quero só agradecer a Deus primeiro a oportunidade de estar aqui com vocês para falar um pouquinho de Jesus, né? É sempre um privilégio, é muito bom sempre compartilhar do Evangelho, da sua palavra, com as pessoas que são da minha redondeza, que são meus irmãos em Cristo. Tá? Eu recebi essa missão do Ilcinho durante alguns dias. Confesso que com a vida corrida torna-se um desafio para qualquer um, né, estar aqui, ministrar a palavra de Deus, entregar aquilo que Deus entregou para mim. Antes de passar para vocês, eu também recebo em casa e a gente sai filtrando e aquela coisa toda no nosso coração. Mas obrigado a Deus, em primeiro lugar, por tudo isso, né? Eu acho que já está aqui atrás, os meninos vão projetar ali, tá? Para vocês. Ele me deu o tema. Na verdade, ele pediu para falar sobre espera. E aí eu, em casa, tentando pensar e o que a gente poderia trazer, algo de relevância para a juventude. Eu não sou também tão velho, eu sou um jovem também, assim como vocês, né? Só que um pouquinho mais velho, um pouco mais de idade. Mas eu pensei nesse tema. Calma, espere, não saia. Tá? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês aí, quem tem a Bíblia física, abre a Bíblia física, quem tem a Bíblia no celular, de outra forma digital, abre em Lucas, capítulo número 15, a gente vai ler 21 versículos. Lucas, capítulo 15, do versículo de número 11 até o número 32. Diz assim: E Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo. Quando houve uma grande fome naquele país, ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava de longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse, Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado teu filho. Mas o pai ordenou aos seus empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar. Porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo.
Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: seu irmão voltou para casa vivo e com saúde, por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você sempre está comigo e tudo o que é meu é seu. Alguns gostam de tratar esse texto como a parábola do filho pródigo, mas a gente pode chamar a parábola do pai amoroso. Na verdade, o protagonista aqui da história não é esse rapaz. Na verdade, o protagonista da história é o pai que acolhe esse rapaz de volta para dentro de casa. Mas algumas partículas desse texto, algumas minúcias desse texto, elas vão me deixar muito instigado, e foi o que me instigou na noite de hoje. Essa, sem dúvida alguma, é uma das passagens mais belíssimas de uma parábola de Jesus, ou a gente pode dizer que é a parábola mais emocionante que Jesus vai falar, de acordo com o Evangelho durante o percurso que ele passou aqui. Mas antes de a gente entrar no texto, entrar em algumas questões, é bom a gente sempre citar o que estava acontecendo naquele momento. Jesus, um capítulo antes, ele vai executar uma cura no dia de sábado. Ele vai curar um hidrópico, uma pessoa que tinha um acúmulo de água em certa região do corpo. E aí Jesus inicia um contexto, ele inicia uma pregação, ele começa a iniciar um discurso com as pessoas que estavam ali. E ele já estava dentro da casa de um fariseu no capítulo 14, ele já estava ali junto com demais pessoas que tecnicamente para os fariseus e os doutores da lei não eram pessoas bem-vindas naquele momento. Não eram pessoas que agregavam, não eram pessoas que, entre aspas, não eram pessoas que eram muito bem estar com Jesus, porque Jesus era o Filho de Deus. Então, ele se questionava, por que Jesus é o Filho de Deus e está comendo com publicanos e pecadores? Mas a gente sabe muito bem da história que Jesus veio para trazer cura aos doentes e não aos sãos. E aí a gente vai vendo que Jesus ele tenta manter um relacionamento com pessoas marginalizadas da sociedade. Publicanos e pecadores. Pecadores não somos nós, entre nós aqui. Qualquer pessoa que se enquadre aqui hoje é um pecador. Para que você entenda o contexto de um publicano. Um publicano era um judeu que vivia naquele tempo e que estava lá e que era contratado pelo Império Romano para cobrar imposto de judeu. E muitas das vezes eles cobravam além do que era necessário. A gente tem um caso muito simples, que é o caso de Zaqueu. Se a gente for perceber lá, Zaqueu ele vai restituir, lá no capítulo 19 de Lucas, tudo o que ele tinha pego, e ele vai restituir às pessoas, porque ele tinha pego aquilo que não era devido, e ele se sente constrangido, assim que Jesus entra em sua casa, e ele vai restituir justamente às pessoas que ele tinha pego em excesso. Se a gente for parar para pensar, aqui no texto, eu queria só pegar uma parte que vai dizer assim, que Jesus ele vai comentar desse rapaz mais moço. Ele diz assim, ó, pai, eu quero que o Senhor me dê agora a parte da herança. É um pouco maluco, um pouco doido a gente pensar que um rapaz que não tinha nem o seu pai falecido, ele chegar e solicitar a herança. É um ato totalmente que sai fora dos padrões, que simplesmente ele teve algo que a gente pode dizer impulsivo, ir lá e solicitou ao seu pai, ó pai, eu quero a herança, eu quero o que é meu por direito. Isso não era de costume naquela época, e nem hoje também é, a gente não vê esse tipo de comportamento, mas isso me chamou a atenção no comportamento daquele rapaz. Como era que era repartido a questão da herança naquele tempo? Naquele tempo, o pai, ele dava uma porção maior ao filho primogênito. No meu exemplo, no meu caso, eu não iria receber essa parte dobrada do meu pai, porque eu sou caçula. Então, a minha irmã, ela receberia 2 vezes mais do que eu, porque justamente ela é primogênita. Mas aqui o contexto não é esse.
Se a gente for lá em Deuteronômio capítulo 21, 17, eu vou só citar para que vocês se mantenham informados com relação a isso, diz assim: o pai deverá dar os direitos do primeiro filho ao filho da mulher de quem gosta menos, pois é o primeiro e os seus direitos devem ser respeitados. Ele receberá 2 vezes mais do que os outros. Então ele tem uma porção dobrada daquilo que os filhos mais novos vão ter. Mas aí a gente tem que entrar dentro de um contexto, como eu falei para vocês, é um ato impulsivo que esse rapaz toma. É algo que a gente não vê de forma costumeira e é necessário a gente citar. Por quê? Porque nós, em nossa vida, a todo momento nós estamos fazendo planejamentos. Nós estamos sempre planejando alguma coisa. Quando sair daqui, alguém vai planejar lanchar lá fora, e é um planejamento. Você vai pensar que horas eu tenho que voltar para casa, com quem eu vou voltar, como eu vou voltar, o que eu vou comer, quanto eu vou gastar, porque segunda-feira não cai salário. Então, você sempre está fazendo planejamentos. Nós constantemente planejamos. Nós não deixamos de planejar. Bem provavelmente, antes de você tomar o seu banho, ou mesmo na hora que você vê, antes de vir para cá, você planejou a roupa que você ia vestir. Então, todo ser humano, ele vai ter essa mania de querer controlar, fazendo planos para o futuro. Quem quer casar, junta dinheiro, porque para fazer uma festa de casamento e ter a sua casinha depois vai custar. Quem quer fazer uma faculdade vai planejar onde quer estudar, o que quer fazer depois, mestrado, doutorado e por aí vai. Quem trabalha quer receber uma promoção no seu emprego e ele vai todo prospectar um futuro em cima disso. Com esse rapaz não foi diferente. Não ache que ele chegou da noite para o dia e disse assim: eu vou pedir a herança do meu pai. Olha, eu vou pedir a hoje e pronto. Veja que durante a história foi tudo planejado. Ele chega e diz assim: pai, eu quero a parte da herança que me tem. Só que dias depois ele sai da casa do seu pai. Ele não faz de uma hora para outra. Ele não vai lá, dá um estalo e as coisas acontecem. Mas é justamente nisso aqui que eu quero comentar algumas coisas com vocês que me chamaram muita atenção. É comum a gente fazer isso. Todos os dias nós iremos fazer. Mas se você for abrir a Bíblia, em Provérbios capítulo 16, no versículo 1 até o 3... a Bíblia vai dizer o seguinte: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor que dá a última palavra. Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. O meu enfoque aqui não é na questão de que Deus é quem dá a última palavra, mas que o ser humano está em constante planejamento. Ele vai planejar sempre. Mas existe como é que eu posso falar? Existe uma estrutura pelo qual o ser humano ele vai pensar. Se a gente for pegar como base, vou pegar ali os meus amigos de conversa ali, sempre eles vão tirar uma ondinha comigo e dizer assim: lá vem a psicologia aí, então vamos entrar em campo na psicologia aqui. Para que o homem ele mantenha a sua vontade, ele tem 4 fases. Ele vai ter a intenção, ele vai deliberar, ele vai decidir e ele vai executar. Na fase de intenção, quando já chega, ele já recebe um impulso, ele já recebeu um conteúdo, ele recebe algo que ele vai começar a elaborar dentro da fase de deliberação. Ele vai deliberar, ele vai saber o que é contra e o que é a favor, para que ele execute aquilo que ele recebeu. E depois disso ele vai decidir. E depois, logo após, ele vai executar. E aí tem um ponto-chave que a gente precisa citar hoje. O processo acontece. Tudo isso vai acontecer. Tudo de forma bem esquematizada. Apesar de você não perceber, mas você sempre tem isso. Porém, só vem de um lugar: o seu coração. Se eu perguntasse hoje aqui, como é que estava o seu coração? Você ia me dizer: ah, Jefferson, eu estou triste. Ou Jefferson, eu estou feliz. Ah, Jefferson, eu estou ansioso, eu estou com medo. Mas não é sobre sentimentos e emoções que a gente deve tratar hoje, é sobre o conteúdo que está dentro dele. Nós repassamos aquilo que nós recebemos por vias cognitivas. Aquilo que olhamos, aquilo que ouvimos, aquilo que falamos é o que já está dentro do seu coração e aquilo que sentimos. Nós expressamos aquilo que está dentro de nós. E se a gente for parar para pensar um pouquinho, quero que vocês abram Provérbios capítulo 4, versículo 20 ao 25. Fiquem à vontade, mas vamos fazer a leitura desse texto. Diz assim, filho meu, preste atenção no que eu digo.
escute as minhas palavras. Quando ele fala de escutar, ele está falando, ora, eu estou recebendo um conteúdo e eu estou ouvindo, ou seja, eu estou recebendo algo. Nunca deixe que eles se afastem de você. Lembre-se delas e ame-as. Elas darão longa vida e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois é a sua vida que é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente e com toda a confiança, não abaixe a cabeça envergonhado. Então, entenda. Aquele rapaz, ele tomou aquela atitude mediante a algo que ele recebeu. Ele recebeu um estímulo e é normal que ele receba. Porém, não é normal, não é comum que ele tenha tomado essa atitude. A fase da adolescência, a fase da juventude, é uma das fases mais difíceis que a gente pode enfrentar, se é que eu diga a mais difícil. É nessa fase onde há maior conflito. É justamente nessa fase que a gente sai de casa, vai para a escola e tem uns amiguinhos lá totalmente diferentes dos pais. É os caras do rolê, é os caras da comida, é os caras... E a gente começa a se desprender dentro de casa e começa a se relacionar com pessoas. E começa os conflitos, porque você recebe seu pai e sua mãe dizendo, não quero você andando com fulano e tal, mas no outro dia você está andando com ele de novo. Porque é uma fase conflituosa. Um certo pesquisador, ele disse algo interessante. O adolescente é como uma Ferrari sem freio. Se você der algo para ele vai fazer de forma intensa. E ele não vai parar de forma nenhuma. Então, hoje, o que Cristo está falando com a gente, com nós, nessa noite, é: tome cuidado. O conteúdo que você recebe é de suma importância no seu comportamento, como você vai adotar com Jesus também. Porque por causa daquela inconsequência, do comportamento que aquele rapaz tomou, ele teve repercussões muito complicadas em sua vida. Veja só, ele sai da casa do pai, que tinha tudo, ele era abastecido de tudo, mas ele toma a decisão de sair por uma coisa chamada liberdade. Foi até uma coisa que eu já comentei com os meninos em roda de conversa, que um dos primeiros pecados que o homem cometeu, um dos primeiros sentimentos que o homem quis ter, foi a sensação de liberdade. Porque a própria serpente disse, olha, se você comer, provavelmente você vai ser igual a Deus. Não foi o que aconteceu, mas a sensação de liberdade instigou a Eva, instigou a Adão a sair. E não foi diferente com esse rapaz. Ele quis ter a sensação de liberdade, ele quis sair da sua casa. É normal que nós queiramos sair, ter essa sensação de liberdade, mas entenda que na casa do Pai é o melhor local para se estar, porque aqui tem tudo. É nesse local aqui que nós somos abastecidos. E Jefferson, o que é que isso tem a ver com espera? Ora, se você dá vazão aos seus desejos, que se você recebe o conteúdo dentro do seu coração, se você a qualquer momento valida eles e realiza eles por onde quer que seja, e que vai contra a palavra de Deus, me perdoe dizer, mas você não está esperando a vontade de Deus. Se você sair daqui com intenções que não são verdadeiramente ter Cristo, me perdoe, você está no caminho errado. Se o seu ego é maior do que a vontade de Deus, me perdoe, você precisa hoje ter uma mudança de mente, uma mudança de coração. Eu venho deixar um recado também, eu bato um pouquinho também, mas eu venho deixar um recado de esperança para vocês. Jeremias capítulo 29, lá vai estar assim: porque bem sei eu os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim a qual vos desejais. Então, o que você quer falar com isso, Jefferson, é que se submeta à vontade de Deus, aguarde-o, espere, porque aquilo que está preparado para você é a sua vontade, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Não adianta querermos validar isso dentro de nós, porque nós vamos ter uma catástrofe muito grande. Salomão, ele vai citar o seguinte: olhe, tudo que vier à sua mão, faça,
Porque para onde você vai, não tem indústria, não tem ciência, não tem nada disso. Mas saiba que você também é responsável por tudo aquilo que acontece com você. Talvez você não se encontre num estado e num momento espiritual tão estável, mas hoje, de fato, é o alimento que sua alma precisa para que você possa se modificar. Entenda que o processo, de fato, é doloroso. Uma luta diária entre o seu espírito que clama por Deus e a sua carne miserável, que é pecaminosa, que tem semente lá no jardim, elas vão conflitar todos os dias. Mas hoje é um dia que você pode baixar sua cabeça e dizer assim: eu preciso de Cristo, porque eu preciso ser diferente. Vamos para frente. Quem é você? Nós vivemos em uma geração totalmente deturpada pelo pecado, onde enfrentamos muitos desafios como jovens cristãos. E eu, como jovem também, bem sei eu, e me coloco no local de vocês também, que é muito delicado e que é muito difícil sermos jovens hoje. Paulo, relatando a Timóteo, ele vai dizer, na sua segunda carta a ele, vai dizer assim: lembre-se disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, amigos do bem, serão traidores, atrevidos, cheios de orgulhos, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Esse é o atual aspecto da nossa geração. Mas biblicamente podemos tirar alguns perfis que nós conseguimos encontrar lá na Bíblia Sagrada. Existiu uma geração bíblica, existiu personagens bíblicos que ficaram conhecidos justamente pelo seu pecado, ficaram conhecidos justamente pelos atos imorais que cometeram na sua época. Uma geração que se entrega aos seus desejos é uma geração como Ofni e Finéias. Jefferson, quem são esses dois caras? São filhos de Eli, sumo sacerdote, serviam dentro do templo, assim como nós servimos aqui no templo. Eles eram sacerdotes, mas eles se prostituíam com as mulheres dentro do templo, tinham relações sexuais com elas dentro do templo, e na tenda, e ainda faziam um roubo das ofertas que eram alçadas ao Senhor. Todo Israel sabia dos pecados que eram cometidos por Ofni e Finéias. Eli, o coitado, sumo sacerdote, já era cego, já era chegado em dias, e o fim deles foi trágico. Quando Israel vai numa luta contra os filisteus, Eli perde os 2 filhos na guerra, num fim trágico, porque desobedeceram a Deus, desobedeceram a sua vontade, foram por caminhos errados. Sansão, ele no capítulo 14, ele vai abrir um leão simplesmente com suas 2 próprias mãos. Incrível, Deus estava com ele. Mas entenda uma coisa, não é porque Deus esteja com você que você não vai vacilar e não vai fazer nada errado. Ele vai tocar em uma coisa imunda, porque aquele animal estava morto, e pela lei mosaica, ele não poderia tocar em nada imundo. Além disso, ele era nazireu. Ele não poderia tocar em nada impuro, ele tinha que ter cabelos grandes e não poderia beber bebida forte. Ele quebra-se um padrão, ele se quebra princípios, e dentro da nossa sociedade hoje, a nossa geração, ela quebra princípios. Deixamos de seguir princípios que são necessários para que mantemos uma conduta cristã. A gente também tem o exemplo de Abiú e Nadab. Eles ofertaram fogo estranho dentro do templo também, lá em Levítico capítulo número 10, após o consumo de bebida forte. Era vetado o uso de bebida forte para eles, justamente para que esse tipo de comportamento não acontecesse, e eles foram fulminados. Arão recebe também a orientação: olha, vocês não podem chorar de jeito nenhum.
justamente pelo pecado e pelo que eles fizeram. Eu quero questioná-los nessa noite, justamente por isso. Como você quer ser reconhecido dentro da sua sociedade? O chamado de Cristo é que nós resplandecemos como astros do mundo, assim como Paulo vai falar. Como você quer ser conhecido? Você quer ser conhecido como Ofni e Finéias, como Sansão, como Abiú e Nadab, como diversos outros personagens que nós temos na história sagrada. Podemos pegar também o servo de Eliseu, que por uma ganância simplesmente troca um chamado, um caminho que ele poderia seguir em troca de roupa e mantimento. Pelo que você quer ser conhecido? Pelo que você quer ser chamado? Fica o conselho nessa noite, o que você quer escolher? Mas também temos gerações bíblicas de exemplo, como Estevão, homem fervoroso na palavra, que quando ele pregava, tenho certeza plenamente pelos escritos que as pessoas sentiam Cristo ali bem próximas deles. Estudou na faculdade de Gamaliel, altamente instruído, mas morreu como mártir fazendo a vontade de Deus. Como você quer ser conhecido? Como Timóteo, filho de mãe judia e de pai grego. Tinha tudo para ter uma linhagem totalmente mestiça, para seguir caminhos pagãos. Timóteo tinha uma personalidade totalmente tímida, é tanto que Paulo recomenda à igreja de Corinto, diz assim: Corinto, receba Paulo, aliás, receba Timóteo, porque Timóteo é tímido, ele precisa que ele seja acolhido. Ele tinha tudo para ter um caminho errado, mas porque ele esperou e se submeteu à vontade de Deus, ele trilhou caminhos certos e foi o pastor da igreja mais complicada que se tinha no período da Ásia Menor, que foi Éfeso. José, traído pelos seus irmãos, distante de seu pai, sem mãe, mas decidiu fugir da mulher de Potifar. Então você hoje tem a escolha. Você pode escolher a quem você quer seguir. O maior conselho, Paulo vai dar, que é lá em um dos maiores conselhos, ele vai dizer à igreja de Éfeso, ele vai dizer o seguinte: não vos embriagueis com vinho e que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É uma exortação que Paulo faz, e encher-se do Espírito é algo diário, não é algo de momento como estamos vivendo aqui, 30, 40, 1 hora, 2 horas de culto, mas é um incessante seguir a Jesus, ser cheio de Jesus. O objetivo é que nós traçamos algo dessa maneira, que mantemos uma comunhão com Ele diariamente. Jefferson, você falou em muita coisa, mas o que você quer falar de fato sobre esperar? Como eu falei antes, nós cedemos muito a desejos, a vontades, a muitos conteúdos que nós recebemos de formas cognitivas. Mas hoje Cristo, Jesus nos chama a ter um comportamento diferente. Onde você quer chegar num relacionamento com Jesus? Eu já citei esse exemplo aqui, e é um exemplo de vida, mas nos meus 13, meus 14 anos eu tinha uma oração, no mínimo, impensada. O meu desejo a Jesus era que Deus me colocasse no deserto. Que loucura, um rapaz de 13, 14 anos pedindo para Jesus colocar ele no deserto. Não estou pensando bem, não. Mas desde lá, eu pude aproximar meu relacionamento com Jesus. Diversas coisas aconteceram, muitas coisas aconteceram e poderiam ter me abalado, mas graças a Deus, que com sua infinita graça e com sua misericórdia, Deus não me tirou do foco. Não me permitiu que eu saísse. E hoje é justamente isso que Jesus está chamando você. Deus está chamando você para abrir mão dos seus desejos. Deus está chamando você para abrir mão das suas vontades. Deus está chamando você para que você crie um conteúdo dentro do seu coração que permeie, que Cristo tome conta totalmente e plenamente da sua vida. Lembre-se do acampamento. Você disse que ia mergulhar um pouco mais com Jesus.
E se você de fato quer manter esse mergulho, vai precisar de um pouquinho mais de força. E são justamente nesses dias que você vai poder precisar, você vai necessitar de buscá-lo para que você se mantenha nesse alto nível, nesse alto padrão. A Bíblia vai falar e vai dizer assim, Paulo escrevendo a Timóteo vai dizer, aquele que milita, ou seja, que está em uma guerra, e quem está numa guerra, ele precisa constantemente estar munido de armas. Aquele que milita não se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de o agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem você quer agradar? Quem você quer alimentar nessa noite? É uma decisão sua. É uma decisão que só você pode tomar nessa noite. Eu não posso tomar por você, e o Senhor não pode tomar por você. Ninguém pode tomar por você. Ah, Jefferson, mas tudo o que você está falando, eu já cumpro, eu já faço, eu busco a Jesus. Mas tem algo que eu queria deixar um conselho para você, e que é importante. Lá no final do capítulo que nós acabamos de ler, entra outro figurante dentro da história, que é o filho mais velho. Ele chega todo cheio de argumentações para o seu pai, para justamente tentar se justificar o porquê que não estava ali, achando-se que aquele rapaz que volta para sua casa, depois de ter gastado todo o seu dinheiro, e detalhe, gasta com prostitutas, porque o próprio irmão vai dizer, ele gastou com as prostitutas. Ele aponta o erro do irmão. Ele vai dizer assim, olha, eu servi a você, ao Senhor, como um escravo dentro da sua casa e não tive nada. Aqui é onde cai o erro de muitas pessoas, é que se acham merecedoras de muito, mas na verdade, em Cristo nós somos iguais. A graça, ela abarca merecidos. Você nunca vai ser merecedor de nada. Você nunca vai merecer estar aqui. Você não merecia ter se alimentado hoje. Você não merecia estar vestido bonitinho aqui nesse local. E muitas pessoas, elas caem no erro de justamente achar que são merecedoras de muita coisa e não são. Entenda. Hoje é noite de você quebrar o seu orgulho, de você perder isso. No Salmo de número 73, Asaf, ele vai relatar algo bem interessante. Ele vai dizer que se sentia mal vendo os ímpios serem vitoriosos, ficarem bem, e ele batalhava todos os dias, mas ele entendeu, quando entrou dentro do santuário, que obedecer a Jesus era primordial, independentemente de benefício. Entenda uma coisa, os benefícios de estar obediente a Deus, de fazer a sua vontade, eles irão acontecer, tenha certeza disso. Mas não faça por simplesmente receber benefícios. Faça porque você quer executar a vontade de Deus. Faça porque você quer a vontade de Deus. Compreenda uma coisa nessa noite, que seguir a Cristo vai muito mais além do que privilégios e boas coisas. Seguimos ao Evangelho porque temos um alvo, de relacionar-se com Cristo. O mundo não entende, mas estamos aqui e entendemos o valor que é se relacionarmos com Jesus. Vou citar Danvik aqui. Danvik falou muito bem sobre a questão de Moisés. Moisés, ele tinha um relacionamento ímpar, singular com Jesus, com Cristo, com Deus. E onde é que você quer chegar? Eu queria encerrar com vocês, na noite de hoje, que você fechasse os seus olhos, rapidamente. E que você fizesse uma reflexão do que você tem feito nesses últimos dias. De qual a sua verdadeira motivação, o porquê que você está aqui. Sentar nesse banco e ouvir louvores e ouvir uma pregação, passar seu tempo, talvez encha seu ego, talvez mexa com você. Para você talvez não foi nenhum sacrifício estar aqui, vivenciar esses momentos.
mas eu quero que você valorize cada segundo dessa oração. Se você precisar se arrepender, se arrependa dos seus pecados hoje. Se você precisa tomar um rumo diferente na sua noite, tome nessa noite. Seja inconformado com aquilo que você tem e que você deseja ter uma mudança de vida. Não adianta assentar nas cadeiras, passar o culto, passar os dias, passar as semanas, passar os momentos e não ter um relacionamento de excelência com Jesus. Não faz sentido estarmos aqui só por estarmos. Talvez você chegou aqui e pensou que daqui a 40, 50 minutos que o culto acabasse, você estaria fazendo justamente aquilo que você planejou que é errado. Mas hoje há uma convocação de Cristo para a sua vida, convocando você justamente a ter um padrão diferente. Um padrão que o mundo não tem. Porque Pedro vai dizer que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. Deus nos chamou para ser diferente, para resplandecer luz nessa geração. É difícil ter um conflito interno diário com a nossa carne. É difícil nós mantermos um padrão todos os dias. E tenha plena convicção que você vai errar. Você vai falhar. Mas Cristo, assim como aquele pai estava de braços abertos, Ele vai estar de braços abertos para você também. Talvez você chegou hoje totalmente exaurido, sem forças alguma. Mas o Pai está de volta, de braços abertos a lhe receber na noite de hoje. Entenda que os jovens cansam, os moços se fadigam, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Hoje a sua força pode ser renovada se você submeter à vontade de Jesus. Cristo pode preencher a sua alma e o seu vazio. Ah, Jefferson, eu sirvo Jesus há tanto tempo, mas isso pouco importa. Porque aquele rapaz também estava tanto tempo na casa do seu pai, perdeu os privilégios de estar na casa do seu pai. Mas hoje você pode ter de volta o privilégio de estar na casa do seu pai e ter um relacionamento com Ele. Hoje é uma convocação santa de Cristo para a sua vida. Encha-se do Espírito. Blinde-se contra a carne. Porque não há nada que nos condene quando vivemos no Espírito e que mantemos uma relação saudável e boa com Jesus. Eu tenho uma plena convicção na noite de hoje que Cristo quer modificar espaços, situações, momentos que lhe perturbam e lhe machucam justamente porque você não segue a Jesus da forma como se deveria seguir. Talvez você se sinta sujo, incapaz, talvez você se denomine imoral, mas hoje o sangue de Jesus o purifica de todo o pecado. Que a partir de hoje a sua conduta seja diferente, que seu relacionamento com seu pai e com sua mãe seja diferente, que na sua escola você mantenha um padrão santo, que no seu trabalho você seja diferencial, que na sua faculdade lute, persevere e persista, que o Evangelho de Jesus seja propagado lá também onde você está. Eu queria orar junto com você para encerrarmos. Eu disse que não ia me delongar muito, mas eu quero orar junto com você na noite de hoje. Pai, obrigado por essa noite, Senhor. Nós somos miseráveis, necessitados, tão pecadores, mas, Senhor, eu peço a Ti que nos ajude diariamente. Senhor, esperarmos é doloroso, é difícil, é complicado, às vezes dói na alma. Talvez tenham pessoas aqui, Senhor, que aguardam seu chamado ansiosamente. Mas, Senhor, tomando o exemplo de Paulo, que esperou 14 anos, mesmo tendo uma faculdade, sendo tão inteligente, cheio de conteúdo recebido, mas o Senhor ainda quis o preparar mais um pouco. Talvez, Senhor,
existam pessoas com o mesmo sentimento tal de Abraão, que por longo tempo aguarda a chegada de um filho, e ele sabe também o quanto foi doloroso. Nos blinde dos erros, Senhor. Abraão acabou errando, mas nos ajude a não errar o caminho. Deus, em nome de Jesus, ajuda essa geração. Deus, sabemos que os conflitos, as questões da adolescência e da juventude são grandes, são constantes, mas pelo Teu Espírito, Senhor, nos faça sermos equilibrados. Deus, ajude, Senhor, a mantermos firmes o pensamento no Senhor, a não tirar o foco, a não perder a caminhada, mas olhando somente para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Deus, pedimos que o Senhor nos ajude a manter um relacionamento íntimo, pessoal, singular e ímpar todos os dias contigo. Deus, em nome de Jesus, que também, Pai, não somente a nossa carne, mas também que possamos lutar contra o mundo e o que nele há. Deus, porque tem coisas que querem nos sucumbir, fazem com que pereçamos. Mas seja, Senhor, o nosso guia forte, o nosso libertador, que possamos proclamar assim como Jó: eu sei que meu Redentor vive e por si se levantará sobre a terra. Deus, que possamos ter em nós sempre a esperança da Tua vinda, da Tua volta, que possamos esperar o Senhor ansiosamente, que possamos fazer igual às virgens, Pai, que guardaram azeite no aguardo, muito ansioso pelo Senhor, pelo seu noivo. Deus, que possamos ser instruídos a fim de manter o alicerce da nossa fé bem baseado em Ti, e que não possamos não nos perder. Deus, ajuda-nos nos desafios com a nossa família, com os nossos pares, com os nossos colegas. Deus, não será fácil a caminhada, mas sei que o Senhor estará conosco. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você tem a escolha na noite de hoje. Hoje pode ser um início para a sua vida. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.